Mas vamos lá. Chefes estão demitindo funcionários da geração Z em poucos meses por falta de motivação. Até aí morreu Neves. O mercado de trabalho possui muitas nuances e os empregadores enfrentam muitos desafios no momento da contração. Oi? Contratação, né? Principalmente, tá? Aí, B-News, revisoras, tá? Se vocês estiverem precisando, né? Se a AI não tá dando conta, pode me chamar. Principalmente com o público mais jovem, em especial da geração Z. Um fato que chama a atenção é a rapidez com que essas pessoas estão sendo desligadas às empresas por não atenderem às demandas e não atingir as expectativas. Eu não estou entendendo, não entendi essa preposição, esse artigo aí, né? Faltou acho que uma preposição. Enfim, estão sendo desligadas das empresas, né? Seria D mais as. Esqueceu, só faltou o D, só detalhe. Segundo o Estadão, um relatório da Intelligence.com, plataforma dedicada a orientar profissionais do futuro do trabalho, 60% dos gestores dos Estados Unidos demitiram recém-formados contratados nos últimos meses, tá vendo? Outro artigo que é... Eu não sei por que eles fazem isso. É muito mais fácil tentar... Não é mais fácil, eu sei. Mas seria muito mais interessante se eles tentassem reproduzir esses resultados dessas pesquisas aqui no Brasil, com a realidade brasileira. Porque, tipo, não sei se isso se reflete, né, se isso tem um paralelo no Brasil. Não sei se 60% dos gestores estão demitindo os recém-formados contratados nos últimos meses. Eu não tenho esse dado. De repente existe, esse dado já existe e eles podiam estar usando, né? Mas, enfim. Ainda de acordo com a pesquisa, que ouviu quase 1.000 empregadores nos Estados Unidos, nossa, que universo bom, hein? Que amostra boa, hein? As falhas da turma de 2024 podem dificultar... Jesus, mas que texto horroroso que eu peguei, gente, olha do céu. As contratações das pessoas que venham a concluir a graduação recentemente. O levantamento mostra ainda que 1 em cada 6 chefes diz que está hesitante em contratar universitários recém-formados. Oi! Do outro lado, um em cada 7 afirmou... Eu acho que a tradução também, né? Ficou meio... Deve ter sido, não é possível. Nossa, bem, segundo o Estadão, acho que não foi traduzindo. A pessoa escreveu mesmo. 1 em cada 7 afirmou que vai evitar fazer novas admissões nesse ano. Para 75% das empresas pesquisadas, parte ou todos os novos contratados foram insatisfatórios. Parte ou todos os novos... Jesus, que frase mal construída. Segundo a pesquisa, a principal queixa dos chefes é a falta de motivação ou iniciativa. 50% dos líderes citaram esse ponto como o motivo para as demissões. Outros motivos incluem falta de profissionalismo, desorganização e habilidades de comunicação deficientes. Sem ponto. Atrasos frequentes no trabalho e em reuniões. Gente, mal formatado. Que texto horrível. Linguagem informal em ambientes profissionais. Foda-se. Roupas inadequadas para o escritório. Foda-se. Dificuldade de lidar com a carga de trabalho. Qualquer um. Não só o Gen Z, a diferença é que a gente disfarça melhor. Mais da metade dos gestores concluiu que os recém-formados não estão preparados para o mercado. Além disso, 20% afirmam que eles não conseguem acompanhar as demandas. Foda-se, né? Demanda de coerrola. Falei, pronto. Pode fazer o que vocês quiserem. Pode botar o pi aí depois. Os empresários pontuaram que para contratar os recém-formados é necessário uma atitude positiva e mais iniciativa. Ai, que texto horroroso, ainda bem que acabou. Jesus, a melhor parte do texto é que ele acaba. Porque vou te falar um negócio. Redação B-News. Tô pra jogo, tá? Pode entrar em contato aí que eu faço a revisão de vocês aí por um precinho módico. Tá bom? E eu não tenho mais o que comentar sobre isso. Vocês já sabem o que eu vou falar. É precarização do trabalho. A Gen Z... Nesse ponto tem todo o meu apoio, porque assim, estão de certa forma indo contra o sistema e do jeito deles, mas de novo, ainda que um jeito egoísta, eles estão forçando os gestores a tentar
uma outra abordagem. Não vai ser nem de longe aquilo que a gente quer, obviamente, que eles não vão melhorar salário, eles não vão diminuir carga de trabalho, nada disso, tá? Nem se iludam. Mas eles vão parar e pensar, tem alguma coisa errada. Vão sair com uma solução porca, mas eles estão se forçando a pensar. Isso já é alguma coisa, porque até então a gente estava virando máquina, né? E assim, eles não estavam nem aí. A galera que manda é aquela história, né? Aquele velho ditado. Manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Aí, quem tem um boleto lá chegando. E é isso aí. A ideia, né, o tema é: Can Gen Z read and write in cursive? Kids versus cursive. De novo, é inglês, ou seja, é uma realidade um pouco diferente. Os estudantes não fazem, eles já não tinham antes esse costume de fazer letra cursiva, só em lugares muito específicos. Tá? Em geral, eles fazem letra de normógrafo, que é aquela letra imitando a letra de máquina, só que manuscrita mesmo. Então, assim, né, meio que eles já saem um pouco atrás nessa corrida. Então, assim, os Gen Z não foram ensinados pelos millennials e pelos boomers, ou pelos Gen Xers, né? Acho que os Gen Xers, né, que são pais dos Gen Z. Os millennials são muito novos. Acho que tem millennial que é pai de Gen Z, mas enfim, eles não ensinaram letra cursiva. Nem, nos Estados Unidos mesmo, com certeza não. No Brasil, provavelmente até o Gen X forçou a barra, né? Mas o millennial, duvido. Então, meio que sai um pouco da nossa realidade, mas vamos tentar, vamos ver aqui o que está acontecendo e vamos tentar ver se ele explica, né? Eu acho que ele não vai explicar, não. Mas eu acho que é só esse desafiozinho, só para esse povo, essa molecada aqui tentar escrever em cursiva. Vamos ver aqui, deixa eu ouvir. Ver se tá pegando legal. I want to burn this book. I want to. But the cover is laminated, so it probably wouldn't even burn. Can you read me this sentence? Lightning never sparks the same place twice? Skies the same place twice? Lightning never strikes the same place twice. Do you know cursive, Robert? Yes, and it is very hard for me to read it. I know how to spell my name in cursive. I know what cursive is. O interessante é o seguinte, eles, primeira fase é tentar ler aquela frase, né? Primeira etapa. O interessante é que muito se criticava, né, do método silábico, né, de alfabetização. Isso não estou nem falando, assim, esquece Estados Unidos, porque estou falando da nossa realidade, tá? Mas eu lembrei por causa disso. Muito se questiona, né? Se fala, método silábico, não sei o quê, não leva em conta os sons, não leva em conta as palavras, é muito descontextualizado, né? Não cabe hoje em dia, né? Beleza, vamos ensinar as crianças dentro de contexto, ensinar a palavra como um todo, depois ensinar como é que ela é dividida, beleza. Pá. Mas assim, eu não entendo porque a impressão que eu tenho é que as crianças pararam de interpretar o que elas estão lendo, elas estão só decodificando. Pô, eu lembro que eu aprendi o método da abelhinha, né, o método fônico. Eu aprendi a escrever e ler assim. E assim, eu não tive problema nenhum, eu não tenho problema nenhum em compreender textos, em compreender frases, entender contextos e preencher lacunas, né? Uma frase com uma lacuna, eu posso não saber qual a palavra que está ali, porque pode ser que tenha mais de uma opção, mas eu sei que tipo de palavra que vai ali, se é um verbo, se é um pronome, se é um adjetivo, eu consigo encaixar, sabe? Para ficar coerente. Então, eu não sei, coerente não, coeso, né? No caso, coesão. Sei lá, eu não entendo porque uma criança dessas, por exemplo, a não ser que ela nunca tenha ouvido esse ditado na vida dela. Isso aqui é um ditado, tá?
Lightning never strikes the same place twice, né? O raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Isso é um ditado, não é nem um pouco cientificamente acurado, porque cai sim. Mas é um ditado popular que diz que né, aconteceu uma coisa extraordinária, dificilmente vai acontecer de novo, né? Então fica contando com isso. Cara, eles estavam com dificuldade de ler os strikes, até porque realmente manuscrito, a rigor, ele é bem, olha lá, ele é bem diferentão, né? Ele parece aquele B maluco alemão, né? Inclusive, eu aprendi a escrever o Cassi. De vez em quando ele ainda sai, assim. E eles não estavam conseguindo ler essa palavra. Então, eles estavam enfiando qualquer outra palavra que eles achavam parecida, né? Sendo que era só ler a frase toda, até o final, pulando essa aí, que eles iam... é aquela frase. Lightning never strikes the same place twice. Sabe? Sparks the same place twice? Lightning never sparks the same place twice. Brilha o mesmo lugar. Não encaixa, não tem um significado. Skies the same place twice? Lightning never skies the same place twice. Onde é que faz sentido skies, céus, dentro dessa frase? Nem é um verbo, né? Porque aí deveria ter um verbo. Never é aquele, né, advérbio de frequência. Frequência com que você faz alguma coisa ou com que algo acontece. Então, tem que ter uma ação, tem que ter um verbo aí. Não precisa ser formado em inglês, nem em nenhum outro idioma, não. É o uso da língua. Eles usam essa língua o dia inteiro, desde que nasceram. Até antes de nascer, eles já ouviam essa bendita dessa língua. Não é possível que eles nunca tenham ouvido esse ditado na vida. Lightning never strikes the same place twice. Do you know cursive, Robert? Yes, and it is E ele tá falando que foi bem difícil de ler. Ele sabe cursiva, mas foi bem difícil para ele ler. very hard for me to read it. I know how to spell my name in cursive. I know what cursive Essa aqui sabe fazer o nome dela em cursive, né? is, but I don't know how to write it. I was homeschooled for 4th grade and I was supposed to learn cursive. Essa foi homeschooled. Não falarei nada sobre homeschooling. Se vocês quiserem a minha opinião, bota aí, escreve aí nos comentários que eu de repente fale alguma coisa, mas homeschooling já envolve outras coisas que eu não sei. Acho que até esse lápis no olho dela já tá, né, meio que saindo, já tá meio que rebelde, já tá se rebelando aí. But I didn't, but my handwriting is very similar to cursive. Here is a piece of paper. Yes. Do me a favor and write your name on it. Aí, essa que eu falei que é a letra de normógrafo. Cadê? Tá vendo? Nem o A é de normógrafo, né? Esse aqui é o de normógrafo. Esse aqui, né? O A seria bolinha com um pauzinho assim. Write it real big. You can really fill up that sheet there. I have horrible handwriting. It's good to hear, It's Robert. why I love typing things instead of writing it. Now, use the other side of Ele the tá paper. falando assim, detesto minha letra, por isso que eu prefiro digitar em vez de escrever à mão. Mas isso aí, na verdade, é o contrário, né? Ele tá com dificuldade de evoluir a letra dele porque ele se acostumou a digitar. E não tem nada de errado com isso. Você pode digitar, é muito mais prático. Tem horas que é muito mais rápido mesmo, muito mais eficiente. Você está dentro do carro, dentro do ônibus, dentro de algum lugar em movimento, você precisa digitar, anotar alguma coisa rápido, digita, beleza, mas... Cara, no dia a dia, você em casa, com acesso a papel, caneta, é preferível que você escreva à mão, com certeza, sempre. É sempre melhor escrever à mão. And write your name in cursive. I have no idea how to do that. That is really good, Hadley. Terrible. So, cursive is a style of writing that was required in all 50 states as part of the early academic curriculum back in the 2000s. Nowadays, less than half of the states in our country require it. Did you know that? Nope. Why do you think cursive writing isn't taught as much in schools? Because Vamos lá, pergunta de $1 milhão. Por que ele falou, até os anos 2000, fazia parte do currículo obrigatório nos Estados Unidos. Depois disso, passou a ser, assim, exigido, cobrado em metade deles. E aí ele pergunta, por que né, a escrita cursiva... Gente, os caras estão malucos. Por que a escrita cursiva não é mais tão valorizada, né? I feel like people won't really need it. It's hard. Pessoas não irão precisar necessariamente. Em termos de uso
no dia a dia, óbvio que não, realmente existem formas muito mais rápidas e eficientes de se escrever, tá? Porém, e aí existem estudos já sobre isso, a escrita cursiva desenvolve áreas do cérebro, estimula áreas do cérebro e faz você exercitar a sua coordenação motora fina de uma forma que nenhuma outra atividade conseguiu fazer até hoje. Você não tem nenhuma atividade manual, de artesanato ou uma atividade terapêutica que seja, que consiga suprir a deficiência que escrever em cursiva traz, né? Então, assim, é realmente uma habilidade que em você perdendo ela ou deixando de estimular ela, você passa a não ter, e isso pode se tornar um problema para você em vários outros aspectos. Hard to like write it and stuff. Not as many of us are. Não é difícil de escrever, gente. Depois que você aprende, não é difícil. É porque eles não tiveram acesso a aprender. Eles estão adivinhando como é que faz. Eles não tiveram a opção lá na escola de olhar, ver como é e tentar imitar, sabe? Estão literalmente adivinhando como escreve. Are sophisticated as kids back then, I guess. I mean, look at this. This Ah, sofisticada. Só pra você que fala a palavra difícil. Homeschooled. Sim, tem preconceitos. is cursive, and then this is regular handwriting. Which do you think is better? Não. Regular handwriting é o cursive. Isso é o cursive, é o regular handwriting. É isso que você está escrevendo aí, é letra de máquina. Não diz que isso aí é regular, não. I feel like I'm learning what I should have learned in 4th grade. This is a cursive practice book. Ah, eu sinto que eu estou aprendendo o que eu deveria ter aprendido na quarta série. Eu acho que ela também concorda que não foi uma boa ideia ela ter sido homeschooled. Eu acho que ela não queria. Eu acho que ela foi meio que a contragosto, mas tudo bem. Look, go ahead and open it up to the pink tab. Esse é o caderno de caligrafia deles lá, como é que eles têm também, viu? Eles têm também. There, you should find the uppercase and lowercase alphabet. I see it. Using the pen that I Olha lá, uppercase, lowercase, né? Letra maiúscula e letra minúscula. Primeiro tem o alfabeto. E ainda tá em itálico, ó. Detalhe, a gente aqui não tem essa não, de bonitinho assim, itálico. Era a letra reta mesmo. And to start, I want you to trace through the alphabet and let me know what you think I should do it. I'm switching bracelets here. We're getting serious. This is how I write my A's in school. There's a lot of details in cursive. There are so many squiggles and just like you have to do boom. Okay, that's the first step to 24. They have many swirlies and you don't. Usually, I learned the rule: don't lift up your pen when you're writing cursive. Esse menino é meio preguiçoso, hein? Gente, um passo, né? Um passo de 24. Pelo amor de Deus, né? O E tem 3 voltinhas. Fala sério. I still do it though. I don't follow the rules. Oh, here comes H in my name. Are there any letters that look really different from how they normally look? B, Q. This kind of looks like a 2Z. That is a 2. That is a 2. Especially J, the uppercase. It's like a A. G, uppercase G is slightly different, and F, definitely F. If 3 had a cousin that has been removed 5 bajillion times, this would be that. Tell my mom what's her name? With that chunky thing? My mom's name is Sarah. I've never tried actually trying writing cursive. It's like it's more like weird and there's like more like loops and like lines and stuff. So you started school in Texas, where you were learning cursive. Yes. And then you are now in school in Los Angeles, where you are not learning cursive anymore. No, I am not, and I'm very happy about it. I feel like Eles estão falando, né, das experiências deles em cursiva, estão reclamando, tem muita voltinha, tem muita coisinha, muito detalhezinho. Aí o outro reclamou que o que era um 2. Enfim, aí o S fica muito chunky, enfim. Só, né, eles reclamando de uma coisa que eles não estão acostumados a fazer. Basicamente é isso. I'm seeing this and having flashbacks. It's like kind of like the Vietnam War, but with writing, and the thing that's basically beating me is cursive. Well, Ele tá comparando... Ai, Jesus, deixa pra lá. Actually, I'm now back to public school, which, thank God, I sucked at homeschooling. It wasn't extreme. Viu? Ela não estava feliz com homeschooling. Ara girl. Enfim, aí ela tá aqui realmente, agora que ela tá em public school, né?
tá apanhando, né? Extremely strict. You didn't even learn it. I didn't know it existed until I got to 6th grade. But they don't require it, so I'm happy about that. I don't even know why it's Pelo menos ela ficou contente de que tá fazendo. Então, eu acho que, cara, quem tem o mínimo de vontade de aprender as coisas, acho que não acha ruim aprender cursiva, sabe? É só mais uma forma de você escrever, né? É igual fazer lettering, né? O pessoal não ficou, lettering. É lettering. É só um lettering do dia a dia. Sem firula. required in all 50 states. I want to burn this book. I want to. But the cover is laminated, so it probably wouldn't even burn. Is this the way that you would write ever, do you think? I guess so. Not very much, but sometimes. Maybe at school. I would say I could see myself writing in cursive. I would most likely forget about F's and stuff because horrible memory here. Okay, being honest. Why is that my favorite? Isso é uma coisa, tá? Estimula a memória. Estimula focos de memória que você acaba não estimulando sem ter, né? Quando você não tem o treino da cursiva. You just gotta go. It's so nice. Turn to the purple tab. There, you should find a bunch of 3-letter words. Hot ink. It's joy. Jug? So back when I was in school, they would always tell us, when you're writing words in cursive, don't pick up your pen. Yep, So that's as- what I get told. That is what my Texas teachers said. What makes cursive hard to remember sometimes? There's weird shapes, like the E looks like the other way of Z. If I don't know what the word is, it could be a little difficult, and I won't know what to do. Isso aí que ela tá falando é digno de nota. Ela falou... Cadê? And I won't Que se você não conhece a palavra, Z. If I don't know what the se você não sabe qual é a palavra, você pode achar difícil. E isso chama alfabetização, né? E eles, até por conta da diferença da forma escrita para a forma falada, tem muita palavra que eles não sabem escrever, mas nem se fosse letra de forma. Eles simplesmente não sabem, porque eles nunca viram a palavra escrita. Então, isso que ela está falando é meio que, né? Foi meio que uma desculpinha esfarrapada, porque se ela nunca viu a palavra, ela não vai saber escrever, se alguém falar para ela. Nem de jeito nenhum, nem em cursiva, nem em nenhum outro jeito. Então, a questão aí é só ter visto a palavra escrita em cursiva, é isso? Mas assim, conforme ela dominar as letras e como elas se juntam, como elas se ligam, né? Porque na cursiva tem isso, cada letra se junta de um jeito diferente com a outra. Então, realmente o ideal é você aprender escrevendo palavras, para você saber como é que elas vão se juntando, como é que cada letra se junta em cada situação. Ela pegando essa prática, ela vai conseguir ler todas as palavras, mas do mesmo jeito que ela conseguia com as palavras em letra de forma. Ela vai precisar ver a palavra de qualquer forma antes de saber escrever. E o mais legal você consegue copiar um texto que está digitado com a sua letra cursiva. Também dá para fazer isso. Isso envolve, como é que se diz? Envolve mecanismos cerebrais, mentais, né? Super complexos que, putz, quando você não tem essa habilidade, seu cérebro deixa de ser estimulado de várias formas. E assim, é triste. É lamentável, né? Que isso esteja acontecendo com a geração Z. the word is, it could be a little difficult. E de novo, a gente não sabe, tem consequências, mas que a gente nem tem ainda, nem tem reportado, nem tem ainda registrado, né? Enfim, publicado, não. Ainda estão se fazendo pesquisas sobre isso, sobre o quão prejudicial está sendo isso. Até porque está acontecendo agora, né? Então, assim, todo o processo que ainda está sendo documentado. And I won't know what to do. Because I have to know what the word is to do it. And I need to know like the letters and stuff. It's difficult how like you have to like get it at like a certain angle. Like you have to get it like this, and it's like difficult. There are so many unnecessary squiggles. It is so hard to know which letter it is, remembering which direction to... Tem tanta letra desnecessária nas palavras que vocês usam e você está reclamando das voltas desnecessárias na cursiva, pelo amor, né? write in, because sometimes they'll just like automatically go like autopilot, and then you'll be like, wait, no, I need to swirl here, and then you'll just go back into the swirl. Or sometimes actually the letters might be too close to each other. Ironic, isn't it? It's cursive. Why do you think it's important to learn cursive? Just in case like you need to sign something and you want something to be cursive. Cursive is a bit less common. Para que você usaria a cursiva, né? Para assinar alguma coisa?
A cursiva é menos comum Now agora. when no one's actually, because usually I remember they use cursive to like write letters to each other, like pen pals and stuff. Você usava antigamente para escrever cartas e outras coisas, para pen pals e It's like tal, you don't got a phone. If people aren't teaching kids to quando você não tinha um telefone. do like cursive in school, they should be able to learn cursive at home. Now, this is the real challenge. After writing cursive. Eles, tá falando, né? Se o ensino na escola, eles teriam que ter capacidade de escrever, de ensinar em casa também. I'm going to give Agora, you 2 minutes to write as much of that phrase as you can in cursive. You are allowed to refer to your alphabet. o último desafio é escrever aquela frase lá do início, que eles não conseguiram ler, o máximo que desse, em cursiva. Mas é isso, gente. É basicamente um atestado que a gente já sabia, né, antes, de que a educação dos Estados Unidos é uma merda, mas que isso não está se limitando só aos Estados Unidos, tá? Aqui a gente também está tendo esse problema e, inclusive, eu estou vivendo isso na pele com uma aluna minha, cujos professores simplesmente não acharam necessário que ela aprendesse cursiva. E escola pública, tá? E agora eu estou fazendo isso aqui para poder fazer ela escrever em inglês. E mesmo quando eu coloco em capital letters, né, em letra de forma, ela tem dificuldade, porque ela não conhece as letras. Ela conhece aqueles desenhos prontos, aqueles blocos prontos. Como é um outro idioma, ela precisa desmontar as palavras em letras e aí tentar processar aquilo ali na cabeça dela para conseguir escrever. É um processo mais difícil, mais demorado e poderia ter sido muito facilitado caso ela tivesse aprendido cursiva. Porque, de novo, a cursiva, no processo de aprender cursiva, você aprende a traduzir as letras de máquina para o seu handwriting, para o seu manuscrito. E ela não teve isso, né? Ela não teve esse processo. Então, o cérebro dela não sabe fazer isso. Então, mesmo que eu escreva em letra de forma, como eu estou escrevendo em inglês, em outro idioma, aquilo ali simplesmente não representa nada para ela. Ela fica perguntando que letra é essa, que letra é essa, que letra é essa, como se ela nunca tivesse visto a letra na vida. Eu tô rindo, mas assim, de frustração, sabe? Porque é uma coisa que eu, como professora de idiomas, nunca pensei que eu fosse passar. Eu não sou professora alfabetizadora, né? Respeito muito quem é, porque assim, eu acho que é um trabalho divino, é um trabalho, putz, sensacional. Eu queria muito ter tido essa experiência, ter aprendido pelo menos, mas não foi, né? Não foi esse o caminho que eu tomei e assim, para mim realmente está sendo um desafio agora, porque eu tô tendo que ser uma professora alfabetizadora em inglês. Quer dizer, é muito, muito doido. Mas eu acho que agora a gente vai conseguir, eu tô tentando usar algumas técnicas, né, e tentando puxar aí pela memória, lembrar como eu aprendi a escrever em inglês e ver se eu consigo ajudar ela de alguma forma. Mas eu sei que isso é um processo que talvez não seja irreversível, espero que não, né? Espero que os professores comecem a perceber isso na prática, porque assim, os pesquisadores vão eventualmente descobrir quais as consequências, mas aí até que eles descubram e publiquem e aquilo se torne conhecido no meio acadêmico, o estrago já vai ter sido feito. Então, assim, a minha ideia é que quem está na linha de frente, quem está lidando com esse problema, que consegue detectar esse problema mais rápido, consiga também, com toda a inventividade que nos é peculiar, né, que é peculiar aos professores, consiga, de repente, adaptar alguma forma de arrumar isso aí, né, enfim, remediar pelo menos isso que já está acontecendo e, de repente, quem sabe, cair em si, né, de que realmente a gente precisa da cursiva, nem que seja para isso, né? Pô, a gente não precisa ficar carregando mais pedra, né? A gente não precisa ficar carregando
troço pesado. Mas a gente não vai para academia para exercitar. Ninguém vai para academia para ficar carregando mesa na cabeça todo dia. A gente vai para academia para a gente exercitar nossos músculos. Então, assim, vamos pensar desse jeito, né? E levar as crianças para a escola e botá-las para aprender cursiva, não porque a cursiva tem ou não que servir para alguma coisa, mas porque a cursiva é uma forma de exercitar. Assim como você fazer uma continha simples de multiplicação, ainda que você tenha a calculadora no celular à mão, é uma forma de você estimular o seu cérebro a processar aquela coisa, né? Aquela operação. Então, vamos começar a pensar assim, a galera não vai para academia para ficar rolando pneu de caminhão ali e batendo corda. Quem é que faz isso no dia a dia? Para que você vai usar isso no dia a dia? Não, é para você ficar forte, para você não precisar, né? Para o seu músculo não ficar flácido, não ficar aquela coisa tudo caído. É isso. Vamos fazer isso também com a cursiva, sabe? Muito melhor. E aí, gente, eu vou encerrar minha coletânea, minha mini coletânea Gen Z. Valeu. Fui.